Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e na aula de matemática de hoje nós vamos falar sobre medidas na estatística. Mas antes, é importante a gente lembrar alguns conceitos. Portanto, os objetivos desta aula serão compreender o conceito das medidas estatísticas, como por exemplo, média e amplitude, e ainda resolver problemas envolvendo o cálculo de média e amplitude. Mas é importante vocês lembrarem qual é o conceito de estatística, o que significa média e o que significa o conceito de amplitude. Vamos lá? A estatística, ela é uma área muito importante da matemática, porque o objetivo dela é justamente organizar, analisar e interpretar dados. Então, é uma área da matemática muito utilizada em pesquisas científicas. Portanto, existem algumas medidas na estatística que ajudam a interpretar essas investigações, como, por exemplo, a média aritmética, que foi a medida que nós aprendemos na aula anterior, e a amplitude, que é a medida que nós vamos aprender nesta aula, ok? Então, lembrando sobre o cálculo de média, nós temos que lembrar que a média vai ser a soma de todos os elementos, de todos os dados que estão inseridos em um grupo, e na sequência nós vamos dividir essa somatória pela quantidade de valores que foram adicionados, ok? Então aqui nós temos um exemplo onde foi realizado o cálculo da média de um time de basquete, tá? Só para a gente entender melhor, um time de basquete tem 5 jogadores. Então aqui eu tenho a organização dos dados, onde ele coloca o nome de cada jogador e respectivamente a altura de cada jogador. Então se eu quiser calcular a média dos jogadores deste time, eu vou somar esses valores, olha lá, eu vou somar esses valores e na sequência eu vou dividir por 5. Por que por 5? Porque foram 5 valores somados, ok? Então fazendo a soma nós temos 10,10 dividido por 5, que vai ser igual a 2,02. Esse 2,02 representa a média da altura desses jogadores, a média da altura do time de basquete, desse time de basquete, ok? Bom, observe então que a média é de 2,02, E essa média nem sempre ela vai ser um dos valores que vai ser observado na estatística, tá? Por isso, nós precisamos aprender outras medidas também utilizadas na estatística, como por exemplo, o conceito de amplitude. Então, amplitude na estatística é a diferença entre o maior e o menor dado. Neste caso, nós estamos falando de alturas, Então, os dados analisados nessa situação problema são as alturas dos jogadores, ok? Então, vou pegar a maior altura, que é 2,12, e vou subtrair a menor altura, que nesse caso é do Pedro, 1,9, certo? Na sequência, eu vou fazer a subtração entre a maior e a menor, e vou obter o que chamamos na estatística de amplitude. Então, significa que a amplitude, dessas alturas é de 0,22 metros, ou seja, 22 centímetros, certo? Bom, então a amplitude também é uma medida representativa da estatística, certo? Vamos pensar ainda em outra situação em que também podemos utilizar o conceito de média e o conceito de amplitude. Veja, aqui nós temos uma determinada fábrica e ela está, por meio deste gráfico, mostrando a produção de blusas no primeiro trimestre do ano de 2021. Então veja, em janeiro, essa empresa ela produziu 120 blusas.
Em fevereiro, 150 blusas, em março, 190, abril, 240, maio, 160 e em junho, 130, ok? Ao longo desses 6 meses. Bom, e se o seu professor pedisse para você calcular a média desses valores? Qual foi a produção mensal dessa empresa? Bom, para isso, basta você somar todos esses valores aqui que foram produzidos em cada mês, tá? Depois que você realiza o somatório, que vai ser igual a 990, você vai dividir pelos 6 meses, né? Já que você somou os valores de cada mês, ok? Então, a média mensal, ela vai ser de 165 blusas. Vocês estão vendo esse traço em vermelho aqui? Significa que é a média, tá? Ou seja, alguns meses foram, produziu-se blusas acima da média. Em outros meses, não. Em outros meses, como por exemplo janeiro, fevereiro, junho, maio, eles tiveram uma produção abaixo da média, ok? Bom, e como é que a gente poderia então calcular a amplitude nesse conjunto de dados? Então é muito fácil, basta a gente identificar qual foi o mês que teve a maior produção e qual foi o mês que teve a menor produção. Então, o mês que teve a maior produção foi abril, olha lá, 240 blusas. E o mês que teve a menor produção? O mês que teve a menor produção, 120. Então, sendo assim, para eu calcular a amplitude entre esses valores, basta eu fazer 240 menos o menor valor, que é igual a 120. 240 menos 120, 120. Então, a partir deste gráfico, nós podemos observar que o mês de maior produção foi quem? Olha lá, abril. E o mês de menor produção? 120. Portanto, a amplitude será igual a 120, ok? Bom, vamos então ver se vocês realmente compreenderam o conceito de média aritmética e amplitude. Olha só, vejam no Praticando 1. Em 5 partidas de voleibol, Alice fez 12, 14, 15, 17 e 18 pontos. Qual foi sua média de pontos? Qual foi a média de pontos de Alice nessas partidas? Então agora eu vou dar um tempinho para vocês calcularem a média e na sequência eu volto para corrigir com vocês.
Vamos lá, pessoal? Então, veja, a média aritmética é bem simples. Então, basta eu somar a quantidade de pontos que a Alice fez, né? E na sequência, olha só, quantos jogos ela teve, né? Foram 5 jogos. Então, vou somar 12, mais 14, mais 15, mais 17, mais 18, que vai dar 76. Na sequência, eu faço a divisão de 76 por 5. 76 dividido por 5, então a média foi de 15,2, ok? Bom, vamos então analisar essa resposta, né? A gente está falando de pontos. Será que existe meio ponto em uma partida de vôlei? Vamos interpretar? Olha só, a média é de 15,2. Então, vocês viram aqui que esse número ele tem uma parte inteira, que é o 15, e tem uma parte decimal, que é o 2, ok? Então, significa que no caso de um jogo de vôlei, pessoal, não tem como a gente fazer, né? Não tem como esse doisinho aqui entrar numa partida. Então, a gente considera apenas a parte inteira do número. Então, significa que a média de pontos dessa menina Alice vai ser igual a 15, né? Porque não existe 20 centésimos de pontos, não existe meio ponto, tá? No vôlei não, ok? Então é importante pensar que cada situação na estatística, ela vai ter as suas particularidades, certo? Então a resposta correta aqui seria a média igual a 15 pontos. Ou você poderia ainda escrever assim, que a média de pontos de Alice foi aproximadamente de 15 pontos, ok? Também estaria correto. Vamos agora para o praticando 2. No praticando 2, abaixo estão relacionados os pontos feitos em 6 jogos pelo time de basquete que Felipe treina. Então, olha só, no primeiro jogo, esse time fez 72 pontos. No segundo jogo, 82. No terceiro jogo, 83. No quarto, 87. No quinto jogo, 94. E no sexto jogo, 100 pontos. A pergunta é, qual é a média de pontos desse time nesses 6 jogos? Então, a professora vai dar um tempo para você calcular a média aí na sua casa e na sequência eu volto para a correção.
Vamos lá, pessoal. Então, corrigindo nosso exercício. Como é que a gente calcula a média desses valores mesmo? Olha só, nós temos 6 jogos aqui. Então, nós vamos somar essa pontuação, olha lá, somo toda a pontuação e na sequência eu divido por 6. Pessoal, fazendo a soma, eu chego a um resultado igual a 518. O problema é que 518 não dá uma divisão exata por 6. Dá uma olhadinha aqui, ó. A média vai ser igual a 86,3 e infinito, né? Esse pontinho aqui significa que esse 3zinho aqui não tem fim. Ele vai continuar repetindo esse 3, tá? Bom, mas a gente já conversou sobre isso, né? Eu já falei para vocês que quando se trata de cálculo de média ou quando se trata de estatística, eu tenho que observar muito bem as particularidades de cada exercício. Como nós estamos falando de um jogo, eu não posso dizer que a média de pontos vai ser de 86,33 pontos. Não existe 0,33 pontos em uma partida de basquete, por exemplo, né? Em nenhum jogo existe uma pontuação de 0,33. Então eu considero, pessoal, sempre a parte inteira do número, ou seja, sempre o númerozinho que está aqui, né, antes da vírgula. Então significa que a média, né, desse jogo será uma média de 86 pontos. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos para o Praticando 3. No Praticando 3, o quadro a seguir mostra o número de estudantes matriculados nos períodos da manhã, tarde e noite em uma escola profissionalizante. Então, olha só, eu tenho 2 cursos aqui nessa escola profissionalizante. O curso de mecânica e o curso de moda. Então, de manhã, eu tenho 15 matriculados no curso de mecânica, tá? Já no curso de moda, eu tenho 21. No período da tarde, eu tenho 16 alunos que fazem o curso de mecânica e no período da tarde, 20 alunos que fazem o curso de moda. E no período da noite, 14 alunos que fazem o curso de mecânica e 25 alunos que fazem o curso de moda. A pergunta é, né, para você calcular aí a média dos alunos por curso, né? Então, qual é a média dos alunos que fazem o curso de mecânica e qual é a média dos alunos que fazem o curso de moda? Na sequência, ele pede também para você calcular a média por período. Então, vocês vão fazer a média de alunos que fazem o curso pela manhã, depois a média de alunos que fazem o curso pela tarde e a média de alunos que fazem o curso pela noite, ok? Então, vou dar um tempinho aí para vocês resolverem o exercício. Na sequência, eu volto para corrigir com vocês.
Vamos lá, pessoal. Então, olha só, eu tenho que interpretar essa tabela, hein? Por curso. Então, por curso, eu vou pegar aqui os que fazem mecânica na manhã, que são 15. Os alunos que fazem o curso de mecânica pela tarde, 16. E os alunos que fazem o curso de mecânica pela noite, que são 14. Então, eu vou somar esses três valores. 45 dividido por 3, 15. Então, significa que a média de alunos que fazem o curso de mecânica é igual a 15. E a média dos alunos que fazem o curso de moda? Então, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar os 21 que fazem moda de manhã, os que fazem o curso de moda à tarde e os que fazem o curso de moda à noite. Então, vou somar esses três valores e vou dividir por 3, né? Já que são 3 períodos, 3 valores. 66 dividido por 3, 22, tá? Pessoal, só que agora ele quer saber a média por período. Então, vou somar aqui, ó, na manhã, 15 mais 21. Como são apenas 2 valores, né? Então, vai ser igual a 18, tá? Depois eu vou calcular a média dos alunos que estudam à tarde, tá? Bom, à tarde eu tenho 16 que fazem mecânica e mais 20 que fazem moda. 16 mais 20, 36. 36 divide por 2, 18, tá? E por último, os que fazem à noite, olha lá, 19,5. Como não existe uma meia pessoa, né? Eu vou arredondar para mais, então vou considerar sempre o valor inteiro, certo? Então, nós falamos aqui sobre os conceitos das medidas estatísticas, sobre média e amplitude, falamos ainda sobre a resolução de problemas envolvendo o cálculo de média e amplitude. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!